Boa noite a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje é o dia 30 de 3 de 2020. O tema da nossa videoaula, videoconferência, é recurso em espécie, mais precisamente agravo interno, embargo de declaração e recurso ordinário funcional. Para que nós tenhamos uma internet de qualidade, um áudio de qualidade, eu vou desligar o meu vídeo, tá? E vou deixar o microfone ligado. E depois eu vou compartilhar a tela para que a gente tenha uma visão sobre os procedimentos desses recursos. Vou fazer uma revisão breve sobre o cabimento de todos eles, tá? E depois de fazer essa revisão sobre o cabimento, eu vou demonstrar o fluxograma desses recursos. Vou demonstrar num quadro branco, tá? E depois eu vou disponibilizar para todos os alunos o resultado, esse arquivo em PDF, que será inserido diretamente no Canvas e em outras plataformas de ensino-aprendizado. Então, neste momento, eu desligo a webcam e inicio o compartilhamento de tela. Vamos lá, minha gente. Já iniciando os temas da aula de hoje, nós temos o seguinte: nós vamos falar do agravo interno, né, em primeiro lugar, e quando nós falarmos do agravo interno, eu vou de cabimento do agravo interno, que nós temos uma de regra geral e outra que é considerada excepcional dentro do ordenamento jurídico, criada durante a vigência a vacatio legis do Código. Se a gente entra numa tela de agravo interno, e aqui eu vou utilizar esse arquivo como se fosse o agravo interno, o dispositivo próprio do agravo interno é o artigo 1021 do CPC. Tá? E essa é a regra geral. E quando a gente fala dessa regra geral de cabimento de agravo interno, nós temos que são as decisões monocráticas de relatores. Que tipo de relator? Qualquer tipo de relator, né, seja ele de tribunal de segundo grau, de justiça comum estadual, de justiça comum federal, ou mesmo em tribunais superiores. E aí nós estamos falando de relatores, ministros relatores do Superior Tribunal de Justiça e ainda do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões monocráticas dos ministros relatores, elas estão expressamente arroladas, né, no artigo 931 do CPC. E lá se prevê várias hipóteses de decisões monocráticas que eu vou falar para vocês. Essa hipótese de cabimento que eu estou inserindo aqui, ela é a regra geral. E o que significa ser a regra geral? Significa, então, que, a princípio, toda e qualquer decisão monocrática de relator, seja de segundo grau, seja de turma recursal, seja de tribunal superior, vai ser passível de agravo interno. E a segunda hipótese de cabimento é a exceção. Ao falarmos da exceção, nós temos uma hipótese no artigo 1030 do Código de Processo Civil, mais exatamente no parágrafo 2º do CPC, do 1030. E nesse parágrafo 2º, nós temos uma hipótese excepcional de cabimento do agravo interno, e essa hipótese excepcional, vou colocar aqui entre parênteses para vocês, seria uma decisão monocrática de vice-presidente de tribunal de segundo grau, não é isso? Que inadmite recurso especial, RESP, ou recurso extraordinário, RE, né, com base em precedente judicial. Vamos ficar com isso aqui por enquanto, e aí nós vamos explicar as duas regras de interposição do agravo interno. A primeira, que é a regra geral, e a segunda, que é a exceção, ficando para segundo lugar. Né? Então, voltando à primeira hipótese. Então, quando a gente fala, vamos deixar aqui claro para vocês, vamos imaginar que nós tenhamos aqui 3 pontinhos, né, um processo de primeiro grau, que tenha tido a prolação de uma sentença. Claro? Não importa qual tipo de sentença que foi proferida. Se eu tenho essa sentença de primeiro grau proferida em primeira instância,
tá? Essa sentença sendo de artigo 485 ou 487, o recurso contra ela cabível é a apelação, claro? Salvo naquelas, ou seja, na execução fiscal até 50 TNs, nos juizados especiais, naquelas sentenças da Justiça do Trabalho, né, isso, e finalmente naqueles casos de que nós temos processos de primeira instância em que o juiz federal julga a causa de Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa domiciliada no país. Então, se a gente tem essa apelação contra essa sentença, como segundo ato... Vamos lá, vamos voltar. De onde parou? Magno, não sei se você consegue me ouvir, mas essa segunda parte aí, quando você começou a detalhar, falhou. Se você puder voltar nela... Claro, Afonso. Quando você começa a falar da segunda hipótese... chamar e falar... Pode falar à vontade, nós estamos aqui para voltar quantas vezes precisar, tá, Afonso? Eu acho que se você puder... o sinal da internet tá ruim. Tá, mas se você chama mesmo, tá? Tá, então, eu vou se você voltar, puder... gente. Tá, lá na segunda hipótese de cabimento, eu acho que começou a falhar muito, então... Eu acho que, se possível, eu vou parar a gravação. Vou parar a gravação. Então, vamos lá, minha gente. Retomando a gravação, nós estamos falando do agravo interno, né? Então, quando nós falamos de agravo interno, nós falamos que a regra geral é o cabimento no artigo 1021, ou seja, contra decisões monocráticas de relator. Então, essas decisões monocráticas de relatores, obviamente, são consideradas como decisões interlocutórias, porque elas não esgotam uma determinada instância recursal, tá claro? A partir desse momento, se eu tenho uma sentença proferida em primeiro grau, qualquer que seja essa sentença, dessa sentença vai caber a apelação, né? E ao falarmos de apelação, nós estamos falando, então, que a apelação é o recurso tipo contra a sentença, com exceção daqueles casos que nós já falamos anteriormente, que da sentença não cabe a apelação. Uma vez interposta a apelação, o juiz vai abrir vista para contrarrazões. E a contrarrazões vai ser apresentada pela parte que não interpôs o recurso de apelação. Neste momento, se ele quiser, vai ser possível também apresentar o que nós chamamos de recurso adesivo, mas não é o momento ainda da gente falar sobre o recurso adesivo, tá? E isso estaria mais vinculado à ideia de apelação. Além disso, então, vamos seguindo, depois eu coloco as setas todas para vocês. Depois de contrarrazões, os autos são remetidos diretamente ao tribunal, né? Isso, e quando a gente fala de tribunal, pode ser qualquer dos tribunais de segundo grau, tribunal de segundo grau. E ao falarmos de tribunal de segundo grau, nós temos os TJs, os tribunais de justiça dos respectivos Estados-membros, ou os tribunais regionais federais, cada um da sua respectiva região, né? E encaminhados os autos para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, os autos serão distribuídos a um desembargador relator. E esse desembargador relator vai ter acesso ao processo já em segundo grau. Tá claro, gente? Quando os autos vão para o relator está ali e tem a possibilidade de proferir a decisão monocrática. Essa decisão monocrática, como eu disse antes, é uma decisão interlocutória, e ela está expressamente prevista no artigo 931 do Código de Processo Civil. E ele prevê as hipóteses de decisões monocráticas. Então, muitíssima atenção. Esse fato dele poder proferir uma decisão monocrática não quer dizer uma obrigação, senhores. Quer dizer que é uma faculdade do relator. Se ele não quiser proferir essas decisões monocráticas, tá bom, minha gente? Ele simplesmente deixa de proferir a decisão monocrática. E aí ele redige o relatório. Então, dentro dessa decisão monocrática, como faculdade do relator, a doutrina chama isso de poderes do relator. Como assim poderes do relator? O relator vai poder tomar várias medidas cabíveis nessa hipótese, né? Quais seriam as decisões
proferíveis monocraticamente. Vamos lá, gente. Estou seguindo. Primeira delas, ele pode negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. E o que é um recurso inadmissível? É aquele que não é cabível no caso concreto, que não foi observada a forma legal de interposição, que estava intempestivo, né, que não foi recolhido o preparo, né, relembra vocês que no caso de preparo, o juiz tem que abrir, o relator tem que abrir vista para no prazo de 5 dias complementar o preparo ou efetuar o preparo em dobro, né? Então, ou seja, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível é uma hipótese de juízo de admissibilidade negativo, também chamado de juízo de prelibação, né? Então, ele faz o juízo de admissibilidade negativo. A segunda possibilidade seria aquela em que ele também vai negar seguimento a recurso considerado prejudicado. E o que é o recurso considerado prejudicado? É uma hipótese especial de juízo de admissibilidade negativo, tá? E essa hipótese especial de juízo de admissibilidade negativa, ela é realizada quando deixa de existir interesse recursal. É o que na prática a gente chama de perda de objeto recursal. Por exemplo, ou seja, é o caso em que, após a interposição do recurso, deixa de existir interesse recursal. E o que é o interesse recursal? Né? É o prejuízo gravame. Então, existem casos de negativa de seguimento por recurso prejudicado quando o juiz de primeiro grau se retrata da decisão antes proferida. Isso é um caso. Ou quando ocorre a morte de parte, sendo intransmissível o direito pleiteado na ação, ou ainda em outros casos que você tem que analisar caso a caso, entendeu, gente? Então, nós estamos falando de perda de objeto do recurso, né? E eu vou colocar até um sinônimo aqui. Após a interposição, deixa de existir interesse recursal. A terceira hipótese de decisão monocrática é aquela em que o relator nega provimento ao recurso, monocraticamente. E quando ele pode negar provimento ao recurso? Quando o pedido recursal for contrário a precedente judicial. E quando nós falamos de precedente judicial, leia-se súmula de tribunal superior, súmula do próprio tribunal, decisão de recurso especial representativo de controvérsia ou repetitivo, decisão de recurso extraordinário representativo ou repetitivo, né? Que são os casos em que já existe um posicionamento judicial formado no Tribunal Superior ou no próprio tribunal. E quando a gente fala no próprio tribunal, leia-se decisão de RDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou decisão de assunção de competência. Tá? Então, isso, na prática, é o que nós chamamos de decisão por negativa de provimento monocrático. E aqui o que eu estou falando para vocês é o artigo 931. Seguindo, senhores. Além disso, então nós temos o seguinte: quando a gente fala de negar provimento ao recurso, leia-se juízo de mérito negativo, né? Por quê? O pedido recursal ele é exclusivo contra precedente judicial. E quando a gente fala que isso acontece, nós temos o quê? Que o recurso é considerado improcedente, tá? Ou melhor, é considerado manifestamente improcedente. A parte que recorreu interpôs um recurso apenas contra um precedente sumulado de um tribunal. E aí, na hora que chega na mão do relator, ele pode proferir essa decisão monocrática. Tá claro, gente? Então, essa é a terceira hipótese de decisão monocrática do relator,
em que ele nega provimento ao recurso quando o pedido recursal for contrário ao precedente. E aí nós vamos à quarta possibilidade de decisão. E ao falarmos dessa quarta possibilidade de decisão, deixa eu só diminuir o espaçamento aqui para caber tudo numa folha. Vamos lá? Aí atrapalharam as minhas setas todas, mas tudo bem, vamos lá. Nós temos o quê? O relator proferindo decisão monocrática, e essas decisões monocráticas, então, seguem. A quarta possibilidade é aquela em que, vamos lá, vamos utilizar o mesmo texto, aquela em que o relator dá provimento monocrático ao recurso, em juízo de mérito positivo. Né? Então, quando ele faz isso, ele verifica o relator que o pedido recursal é favorável ao precedente judicial. E quando o pedido recursal é favorável ao precedente judicial, o que de fato está manifestamente errado é a decisão proferida pelo juízo ACOR, porque aí a decisão proferida pelo juízo ACOR, ela é contrária ao precedente judicial. Então, o que é o precedente judicial? São todas aquelas hipóteses que eu já falei. Súmula de Tribunal Superior, não é isso? Decisão de recurso repetitivo, também chamado de representativo de controvérsia. Nós temos ainda a decisão do IRDR e nós temos ainda a decisão da assunção de competência. E vale súmula tanto do Tribunal Superior quanto do próprio tribunal que está julgando aquela causa. Tá claro, gente? Então, o que nós estamos mostrando para vocês? Um fluxograma que segue a ordem, né, de decisões monocráticas. Então, quando nós estamos falando dessa hipótese, seguindo, vou pôr umas setas aqui para vocês já irem acompanhando, né, vou pôr a contra-razões sobe para o segundo grau, do segundo grau vai distribuído por relator segundo os parâmetros de sorteio, alternatividade, né? Depois vai concluso para o relator, que nem eu estou mostrando para vocês, e depois de concluso para o relator pode proferir uma decisão monocrática. E quais são os elementos de decisão monocrática? Ele pode proferir uma dessas quatro decisões. Qualquer uma dessas quatro decisões são hipóteses de decisão monocrática. Mas vocês têm que saber que a decisão 1, ela é excludente da 2, 3 e 4. A decisão 2 é excludente da 3 e 4 e da 1. A 3 é excludente da 1, da 2 e da 4. E a 4 ela é excludente, tá, da 1, da 2 e da 3. Então, ele não pode tomar mais de uma decisão, utilizar mais de um fundamento para negar seguimento ao recurso e negar provimento ao recurso. Ele vai usar um só. Tá claro, gente? E contra todas essas decisões aqui, indicadas no quadro, que são as hipóteses do artigo 931, e vamos conferir o artigo 931 com vocês, tá? Que são as hipóteses de decisão monocrática. Para falar a verdade, não é nem o 931, eu errei, peço desculpa a vocês, é o artigo 932. Então, eu vou voltar aqui e já vou colocar aqui para vocês. No artigo 932 são as hipóteses de decisão monocrática. E aí, essas decisões, está aqui no artigo 932, porque incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo, apreciar o pedido de tutela provisória. Aí vem inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível. Então, o artigo 932, inciso 3, primeira parte, prevê negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Vai lá. 2, prejudicado. Tá? E aí o prejudicado entra na segunda hipótese, que seria o inciso 3 do artigo 932, inciso 3, segunda parte, claro, porque deixa de existir interesse recursal, então aqui está a segunda parte, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, e muita atenção, ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. De interposição, é
chamamos de recurso inepto. Tá claro? Então, quando eu falo negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, seria o juízo de admissibilidade negativo, seja por pressuposto ou por pressuposto recursal ou por inépcia recursal. E o que é inépcia recursal? E terceira parte, é a ausência de fundamentação no recurso. E isso gera a negativa de seguimento do recurso, tá claro? E aí, finalmente, a gente entra no inciso 4. O inciso 4 fala que o relator pode negar provimento a recurso contrário a precedente judicial. E quais são as hipóteses de precedente? Vamos lá. Artigo 932, inciso 4. Então, ele vem aqui e ele nega provimento a recurso porque ele é manifestamente improcedente, já que contrário a precedente judicial. Atenção, só estou verificando aqui. O som está tudo ok, né? Por favor, me mandar um ok aí, se vocês estiverem me escutando. Tá? E aí eu volto aqui no artigo. Então, quando a gente fala de precedente judicial, nós estamos falando súmula do Supremo, do STJ, do próprio tribunal. Tá? Aí falamos de súmula. Acórdão proferido pelo Supremo, STJ, de recursos repetitivos. Travou, senhores? Pode falar, Afonso. Professor, está apresentando poucas falhas, mas pode seguir, está dando para seguir. Não sei se você conseguiu me ouvir. Agora o meu que travou. Tá bom, tá jóia. Então vamos lá, vamos seguindo. Então vamos lá, nós estamos falando aqui que ele nega provimento a recurso em juízo de mérito negativo quando o pedido recursal for contrário a precedente judicial. Então o recurso é manifestamente improcedente, que é o inciso 4 do artigo 932. E lá no artigo 932, o que nós temos? Quais são os precedentes? Entendimento firmado em RDR e assunção de competência. Acórdão de STJ e STF em julgamento de recursos repetitivos, que eu ainda vou ensinar para vocês. E súmula de tribunal superior e do próprio tribunal. Essas são as hipóteses de precedentes, tá, contrários ao recurso. Então, quando o pedido recursal é contrário ao precedente judicial. Isso leva à manifesta improcedência do recurso. E, finalmente, nós temos o último caso de decisão monocrática do relator, não é isso? Que são os casos, muitíssima atenção, do artigo 932, inciso 5. Né? E no 932, inciso 5, depois ele vai falar assim, ó, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a. Então, muita atenção, volta até aqui. Se eu tenho essa sentença aqui de primeiro grau, e ela é contrária a precedente judicial, a parte interpõe apelação, alegando precedente. A outra parte fundamenta impugnando o precedente. Sobe para o tribunal, o relator vai lá e pode proferir decisão monocrática, dando provimento ao recurso em juízo de mérito positivo, porque o pedido recursal é favorável ao precedente. Isso significa que a decisão proferida pelo juiz acor, seja em sentença, seja em decisão interlocutória, em qual decisão que for, que essa decisão ela é contrária ao precedente judicial. Né? Então, aí, além dessas hipóteses, eu posso salientar mais uma que é comum hoje em dia, tá? Que é a decisão do relator que aprecia, então, ou seja, que defere ou indefere, total ou parcialmente, tutela provisória perante o tribunal, tá? Então, aí, essa hipótese de decisão, ela também está no artigo 932. Só que ela não está nem no inciso 3, nem no inciso 4, nem no inciso 5. Ela está no inciso 2. De relator, senhores. São as decisões burocráticas.
essa o recurso. Professor, agora falhou geral, viu? Decisão 2. O compartilhamento de tela caiu, minha gente. Tá? O áudio caiu também. Então, vamos lá, ele está sendo reativado. Tá? Já me dei conta porque eu escutei o barulho. Tá? Vou reabrir o compartilhamento de tela. Tá? Só um minutinho. Reabrindo o compartilhamento de tela. O áudio está ok, né, senhores? O áudio falhou. Se você puder voltar no início dessa quinta hipótese aí, que falhou bastante e todo mundo perdeu o contato. Ok, Afonso. Estou indo para a quinta hipótese. Vou repetir. Não, vamos lá. Não tem que agradecer nada. É só me falar de onde parou que eu vou para frente, que eu volto. Tranquilo aí. Então, vamos lá. Voltando. Está aqui. Parece que o compartilhamento de tela ainda não voltou. Estou tentando de novo. Voltando. Vamos lá. Compartilhamento de tela reiniciado. Voltou. Tá? Seguindo. Então, quando a gente fala da quinta e última hipótese, nós estamos falando que o relator, ao julgar essa apelação ou ao receber essa apelação, ele pode apreciar requerimento de tutela provisória. Qual tutela provisória? De urgência ou de evidência. Não importa, qualquer tutela provisória. E ele pode deferir ou indeferir a tutela provisória. Então, quando ele fala de deferir, ele pode também fazer o deferimento ou deferir em parte a tutela provisória. Ele pode defere tudo que o recorrente pediu, deferir em parte, somente uma parte do que ele requeriu, e indeferir a tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, perante o tribunal. E isso é uma hipótese de decisão monocrática do relator. Ela está no inciso 2 do artigo 932. Se houve qualquer uma dessas 5 decisões, 1, 2, 3, 4, 5, contra essas decisões cabe agravo interno. E o agravo interno tem que ser interposto respeitando a forma de interposição do artigo 1021 do CPC. Né? E lá no 1021 fala claramente o quê? Muitíssima atenção, vamos lá. Artigo 1021 do CPC. Do agravo interno. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. A petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Qual o prazo de agravo interno? Prazo de 15 dias úteis, na forma do artigo 1003 do CPC. Tá? Hoje em dia, o agravo interno não tem preparo. Tá? E por que ele não tem preparo? Porque eles consideram que o preparo do agravo interno foi feito juntamente com o recurso originário que foi decidido monocraticamente pelo relator. Foi decidido monocraticamente. Tá bom? Além disso, tá, a forma de interposição dele é endereçado ao próprio relator do processo, e ele também vai ter que ter os elementos do artigo 1010 da apelação e 1021, que é a fundamentação específica para a impugnação da decisão do relator. Tá claro, gente? Sem preparo, porque o preparo foi feito no recurso originário. Tá claro? E essa é, a princípio, a regra geral de interposição de agravo interno, senhores. Tudo bem? Forma de interposição. Caso tenha alguma dúvida, favor colocar
favor colocar como se chama? Perdi o que eu estava falando, estava lendo o chat de vocês. Mas, favor, dar uma olhadinha na apostila com relação aos outros elementos. E caso tenha alguma dúvida, favor colocar as dúvidas no chat. Tá claro, gente? Tudo bem até aqui? Seguindo. E aí, esse agravo interno, ele é endereçado ao relator. Tá claro? E uma vez endereçado ao relator, os autos voltam conclusos. Eu vou até colocar aqui. Os autos retornam conclusos ao relator. E por que ele volta concluso ao relator, senhores? Porque o relator vai ter a possibilidade, tá claro, gente? De fazer o juízo de retratação. Mas antes de fazer esse retorno ao relator, esqueci de uma partezinha, vou falar aqui para vocês, vai se abrir vista por ato ordinatório para contrarrazões do agravo interno. E quem vai fazer as contrarrazões do agravo interno? Quem for beneficiado pela decisão do relator. Essa decisão monocrática aqui. Tá claro, gente? E aí, o que nós temos? Então, decisões monocráticas de 1 a 5, né, proferidas aqui. Agravo interno interposto no prazo de 15 dias, sem preparo, mas com fundamentação específica, né, sobre impugnando a decisão do relator, vai ter a decisão, a abertura de vista por ato ordinatório para contrarrazões, e depois das contrarrazões, os autos voltam conclusos ao relator. E por que voltam conclusos? Porque o relator vai poder, caso queira, exercer o juízo de retratação. Ou seja, o relator vai poder reformar a própria decisão. E ele pode fazer o juízo de retratação, em regra geral, naquelas hipóteses de juízo de admissibilidade negativo. Alguns entendem que não cabe para a decisão de juiz de mérito, mas tem outros que falam que cabe também para a decisão de juiz de mérito. Tudo bem, minha gente? Seguindo, se não houver caso de participação de Ministério Público, os autos, o relator vai pedir dia para sessão de julgamento, caso ele não se retrate. Então, muita atenção aqui. Se ele não se retratar, ou se a decisão for de juízo de mérito, o relator vai pedir dia para sessão de julgamento. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, vamos lá. A primeira hipótese aqui é caso ele queira, né, isso ele exerce o juiz de retratação negativo. O juiz de retratação positivo contra para a decisão de juízo de admissibilidade negativa. Segunda possibilidade, se o relator não se retratar, ou se a decisão for de juiz de mérito do recurso, o relator vai pedir dia para a sessão de julgamento. E essas são as hipóteses. Tá claro, gente? E aí, depois dessa hipótese, necessariamente, o que acontece? Vai ser realizado de julgamento. E na sessão de julgamento, o órgão que seria competente para o julgamento da apelação, e no caso seria relator, primeiro e segundo vogal, ele vai decidir o agravo interno. Então, muita atenção, a sessão de julgamento é do órgão competente para o julgamento do recurso ou do PCO, processo de competência originária, que foi
monocraticamente. Tá claro? Então, se for agravo de instrumento que está sendo decidido monocraticamente, vai ser relator, primeiro, segundo vogal. Se for ação rescisória, relator, primeiro, segundo, terceiro e quarto vogais. Então, é o mesmo órgão que ia julgar. Tá claro, gente? E eles vão proferir, então, uma decisão agora colegiada sobre o agravo interno. Uma decisão colegiada sobre. Atenção, se houver intervenção do Ministério Público, né? Ministério Público, naquelas hipóteses do artigo 178 do CPC, antes de ir para a sessão de julgamento, os autos vêm primeiro para o Ministério Público. Tá bom? Então, aí seria aqui, primeiro, vamos fazer um pit stop aqui, né? Então, a gente puxa uma seta para o Ministério Público. Essa seta sai do relator, desce para o Ministério Público. E depois de descer para o Ministério Público, a gente sobe a setinha também, de novo, para o Ministério Público, para o relator. Tá claro, gente? E aí o relator puxa para cá e sobe. Tá? Então, o parecer do Ministério Público viria antes. E aí o relator poderia ler o parecer do Ministério Público e depois pedir dia para a sessão de julgamento. E nessa sessão de julgamento, eles vão proferir o quê? Um acórdão, com todos os elementos de acórdão. Tá claro, gente? E esse aqui seria o último ato processual de um processamento de agravo interno. Relembra vocês os elementos constitutivos do acórdão, né? Artigo 489, relatório, fundamentação e dispositivo, sendo que os votos seriam de fundamentação e dispositivo, e além disso o acórdão teria ementa. E uma vez publicado esse acórdão aqui, os recursos cabíveis contra ele seriam, né? Recursos cabíveis. Né? Nós teríamos, primeiro, embargos de declaração, para suprir omissão, obscuridade e contradição, e omissão, inclusive, para fins de pré-questionamento. Poderia caber recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça por violação à lei federal ou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal contra esse acórdão. Tá bom, minha gente? E aí vem a questão, a dúvida que eles falam se poderia caber técnica de afetação de julgamento, tá? Em julgamento de agravo interno. Alguns falam que sim, se a decisão do agravo interno for não unânime, tá? Aplicando o artigo 942, em julgamento de apelação. Ou decisão de agravo interno em agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, do artigo 356, em que se dá provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória de mérito, por decisão não unânime, também seria possível. Ou ainda, agravo interno contra, agravo interno contra decisão monocrática de relator em ação rescisória, tá? Que depois do julgamento do agravo interno, eles, em decisão não unânime, eles julgam procedente pedido da ação rescisória, tá? Mas a regra geral é não caber técnica de afetação de julgamento em julgamento de agravo interno, tá? E esse é o nosso processamento do agravo interno. Gente, tá claro, senhores? E aqui eu coloco os 3 pontinhos, que seriam os outros recursos cabíveis contra essa decisão. Nós fizemos aqui, nesse momento, um fluxograma de agravo interno, tá? Um fluxograma de agravo interno. E nesse fluxograma de agravo interno, nós colocamos um agravo interno em apelação, tá? Poderia ser qualquer recurso aqui, qualquer recurso, inclusive recurso inominado de juizado especial, tá bom, gente? Esse foi o processamento do agravo interno de regra geral. Vou verificar aqui como anda a nossa... Vamos lá, Cleópatra, não entendi. O relator participa ou não da sessão de julgamento?
Cleópatra, em resposta à sua pergunta, sim, o relator participa da sessão de julgamento. Só que vocês têm que saber o seguinte, a partir do momento que o relator não se retratou da decisão, ou que essa decisão foi uma decisão de juiz de mérito do recurso, Cleópatra, necessariamente você já está perdendo de 1-0 nessa sessão de julgamento. Então, você já tem um voto contrário ao provimento do seu agravo interno. E a sua esperança seria que o primeiro e o segundo vogal fizessem votos de divergência ao voto do relator e o relator ficasse vencido na decisão monocrática antes proferida. Tá bom? Então, seria mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês. Então, quem decide aqui nessa sessão de julgamento é o mesmo relator, né? Mais os vogais, dependendo do recurso que está sendo julgado. Então, depende. Se for apelação, são mais 2 vogais, não é isso? Se for agravo do instrumento, são mais 2 vogais. Mas aí vai depender do recurso ou do processo que está sendo julgado. Então, quando a gente fala do mesmo relator, essa decisão, Cleópatra, de juiz de retratação negativo, significa que você já está perdendo de 1-0 o jogo na sessão de julgamento. Deu para entender? Então, vamos lá. Parece que nós estamos funcionando bem. E agora nós vamos para a segunda hipótese de cabimento de agravo interno. E essa segunda hipótese de cabimento de agravo interno, ela está prevista no artigo 1030, parágrafo 2º. Tá? Então, quando a gente fala do artigo 1030, parágrafo 2º, senhores, nós vamos começar do pressuposto, primeiro, tá? Que aqui eu tenho um acórdão de tribunal de 2º grau. E nesse acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, tá? A parte insatisfeita com esse acórdão vem e interpõe, vamos dar um exemplo aqui, viu, senhores? Um recurso especial, RESP, tá? RESP. E ao interpor o recurso especial, tá? No prazo legal do RESP, que eu ainda vou ensinar, a outra parte vai lá e apresenta as contrarrazões ao RESP. Então, o processo está lá em 2º grau de jurisdição. Eu já ensinei para vocês que uma vez interposto recurso especial ou recurso extraordinário, né, vou pôr RE também aqui, recurso extraordinário, os autos vão conclusos ao vice-presidente do tribunal, tá? Os autos vão conclusos ao vice-presidente do tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, e esse vice-presidente, ele é responsável por proferir uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória é o que nós chamamos de decisão monocrática do vice-presidente. Tá? Atenção aqui, muitíssima atenção. Tá? Essa decisão monocrática, ela objetiva fazer o juízo de admissibilidade do recurso excepcional, do RESP ou do recurso extraordinário. Tá claro? E essa decisão ela pode se fundamentar em diversas hipóteses, né? A primeira hipótese mais comum, primeira fundamentação, é que dessa decisão tenha sido verificado a falta, a ausência de um ou mais pressupostos recursais. Quais são os pressupostos recursais do recurso especial e extraordinário? Vamos lá. Cabimento, previsão legal, forma legal, tempestividade, preparo, legitimidade, né? Além de legitimidade, interesse recursal. E aí nós temos pré-questionamento, se for recurso especial, pode ser dissídio jurisprudencial ou demonstração analítica de dissídio. E nós temos ainda para o recurso extraordinário, o que nós chamamos de repercussão geral. Tá bom, gente? E aí, o que nós temos?
nós temos o seguinte, nós temos que, em se tratando, então, desses casos, tá, que são essas decisões, a ausência de um ou mais pressupostos recursais, não vai caber agravo interno, mas o recurso cabível vai ser o agravo de admissão ou agravo em respe ou rex, que é o artigo 1042 do CPC. Essa fundamentação, a ausência de pressuposto recursal, é a regra geral. Regra geral. Tá bom, gente? E quando a gente fala de regra geral, significa que, normalmente, o vice-presidente do tribunal, ele inadmite o recurso com base nesse tipo de decisão. Tá bom, senhores? E dessa decisão vai caber, então, o agravo de admissão, também chamado de agravo em respe ou em recurso extraordinário. Tá claro? Essa é a regra geral. No entanto, a exceção é a segunda hipótese, que é essa que eu estou ensinando para vocês. Se o vice-presidente do tribunal profere uma decisão monocrática e inadmite o recurso especial e extraordinário, tá? Inadmite com base O professor travou muito agora, tá? Se puder voltar, por favor. Continua falhando, não retornou, não. Continuando a gravação, tá? Então, o que nós estamos? Nós paramos aqui. Atenção, nós estamos falando, tá, que nós podemos ter várias possibilidades de decisão. Se eu tenho um acórdão de segundo grau, esse acórdão vai ser passível de recurso especial ou recurso extraordinário. Depois da interposição do recurso especial extraordinário, abre vista para contrarrazões. Depois de abrir vista para contrarrazões, os autos são concluídos ao vice-presidente. Tá claro? E o vice-presidente pode proferir uma decisão monocrática de juízo de admissibilidade, né? E ele pode negar seguimento alegando falta de um ou mais pressupostos recursais. Contra essa decisão, não cabe agravo interno. Cabe agravo de admissão ou agravo em respe ou rex. Por sua vez, quando nós estamos falando dessas decisões, vocês têm que saber ainda o quê? Que, como eu falei para vocês, pode caber ainda, tá, uma decisão em que o relator, o vice-presidente do tribunal, ele nega seguimento com base em precedente judicial. E se ele nega seguimento com base em precedente judicial, tá claro? Aí sim, dessa decisão, nós vamos ter outro recurso. E esse recurso vai ser o agravo interno. Tá claro, gente? E esse agravo interno, ele está previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º do CPC. E eu vou abrir aqui para vocês verem esse agravo interno. Tá bom? Abrindo aqui no CPC, vamos ao artigo 1030, e lá no 1030 ele vai falar: recebida a petição do recurso pela Secretaria Tribunal, isso aqui está falando do processamento do RESP e do REX perante o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Os autos serão concluídos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, né, negar seguimento, se o recurso extraordinário discutir questão constitucional a qual o Supremo já tenha reconhecido a existência de repercussão geral,
ou recurso extraordinário interposto contra o acordo esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal exarado em regime de repercussão geral. O recurso extraordinário é recurso interposto, especial interposto contra o acordo que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. E esse é o inciso 1. Então, ele nega seguimento ao recurso, ele inadmite com base em precedente judicial, contrário ao quê? Ao próprio recurso, tá? Porque o acórdão proferido pelo tribunal, ele era favorável ao precedente judicial. E isso é o que nós chamamos de teoria dos precedentes no Brasil. Tá bom, gente? E aí nós temos, vamos lá, mais um caso. Parágrafo 2º. Da decisão proferida no inciso 1 e inciso 3, caberá agravo interno na forma do artigo 1021. E é isso que eu estou ensinando para vocês. O inciso 3 fala quando ocorre o sobrestamento de recurso que versa sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. E aí, o que nós temos? Aqui, tá? Inadmite recurso especial com base em precedente ou com base em decisão superior de sobrestamento de recurso excepcional. Então, o que ele faz? Ele inadmite num caso ou ele suspende o RESP ou REX com base em decisão de sobrestamento de recurso excepcional. Tá claro, gente? Contra esses dois tipos de decisão, inadmitir o recurso ou, então vamos colocar aqui ponto e vírgula 2, 3, terceira hipótese, ele suspende o RESP-REX com base em decisão de Tribunal Superior. Contra esses dois tipos de decisão aqui, o recurso cabível vai ser o agravo interno, tá? E esse agravo interno vai ser interposto diretamente na vice-presidência e, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse agravo interno vai ser julgado pelo órgão especial do TJ/PRF. É claro, gente? E aí vai ser proferido, e como é que vai ser proferido esse acórdão? Né? Vai acontecer exatamente isso aqui. Vai abrir vista para contrarrazões, tá? E aí vai ser proferido esse processamento aqui, ó. Vamos ver se eu ponho ele aqui. Bom, tá? Contrarrazões ao recurso de agravo interno, né? Depois dessa contrarrazões ao recurso do agravo interno, nós vamos ter os autos conclusos não ao relator, mas eles vão ser conclusos ao vice-presidente do tribunal. E depois de conclusos ao vice-presidente, ele pode fazer o juízo de retratação, né? Se ele não se retratar, o relator, o vice, vai pedir dia para a sessão de julgamento. Sessão de julgamento de quem? Do órgão especial, tá? Vai ter parecer do Ministério Público, se tiver intervenção, e aí sessão de julgamento é do, nesse caso, órgão especial. Vai ter o mesmo vice-presidente, viu, Cleópatra? Vice-presidente, na condição de relator, mais os 24 vogais do órgão especial. E vai ser proferido um acórdão de 25 votos. E contra esse acórdão, tá, tem uns que falam que não vai caber recurso, mas aqui é mais complicado que isso. Nós teríamos o quê? Recurso especial por violação de lei federal, seria isso, embaixo de declaração por omissão, obscuridade e contradição, ou reclamação por violação ao precedente judicial do Tribunal Superior. Esses são os posicionamentos com relação ao artigo 1030, parágrafo 2º, tá, do Código de Processo Civil. Deixa eu verificar se eu tenho alguma pergunta de vocês. Parou tudo de novo, né? Vamos lá.
De onde eu parei, Afonso? Escreve aí para mim para eu repetir, por favor. Parou, não? Então tá bom. Não, então, vamos pode seguir. Ok, então desculpa aí, é porque eu vi a mensagem da Fernanda. Mas isso foi de antes, sim. Tá, então vamos lá. Seguindo, senhores. E esse é o nosso agravo interno, gente. Essas são as hipóteses de agravo interno que estão previstas no Código de Processo Civil. E eu tenho como segundo recurso previsto para a aula de hoje o que nós chamamos de embase de declaração, né? Então vamos jogar o embase de declaração para cá. Quando a gente fala de embase de declaração, senhores, cabe embase de declaração contra qualquer tipo de ato judicial. Quando a gente fala de qualquer tipo, leia-se acórdãos, sentenças, decisões interlocutórias, tá? Decisões, e para o Supremo Tribunal Federal cabe até de despachos de mero expediente. Aí vocês vão perguntar, mas despachos são irrecorríveis. Sim, mas para o Supremo Tribunal Federal, embase declaratória não seria recurso, não teria natureza de recurso, mas de simples forma de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. Então, o objeto, nós temos como primeiro requisito do objeto qualquer ato judicial. O segundo requisito é que tenha vício na tutela jurisdicional. E quando a gente fala de vício na tutela jurisdicional, nós estamos falando que pode ter um ou mais dos seguintes vícios. Podem ser vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou, eu vou até escrever, e/ou, inexatidão material. Então, qualquer desses vícios. Tá claro, gente? E se eu tenho qualquer decisão com esses vícios, cabe embase de declaração. Mas, como eu falei para vocês, ele é um recurso iterativo. E o que é um recurso iterativo? O recurso iterativo é aquele cujo juízo a cor é igual ao juízo adquente. Então, isso significa que quem proferiu a decisão omissa, obscura ou contraditória é que vai julgar os embaixos de declaração. Porque a parte tem direito à tutela jurisdicional completa, que não tem omissão, precisa, né, que não tem contradição, clara, que não tem obscuridade ou inexatidão material. Tá claro, gente? E quando a gente apresenta um vício de omissão e o juiz acolhe os embargos, o pedido é de integração. Quando a gente apresenta vício de obscuridade, contradição ou inexatidão, e o magistrado acolhe esse pedido dos embargos, o pedido é de esclarecimento. Tá claro, gente? Tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de embargos de declaração. Os embargos de declaração estão previstos em vários artigos do Código, que são os artigos 1022 até o artigo 1026 do Código de Processo Civil. São artigos que precisam ter uma leitura Professor, agora deu uma falhada. Falhou aonde, Afonso? Falhou, deixa eu retornar. Quando você começou a falar do artigo 1022. 1022, tá. Não, mas Isso, aí falhou só os artigos de lei. Tá? Isso. Então, a tela está em compartilhamento ainda? Tá. A tela está então, em compartilhamento. Isso. Quando a gente fala desses artigos 1022 a 1026, eles têm inúmeros parágrafos em função da alta litigiosidade que existe em matéria de embargos de declaração. É altíssima litigiosidade, tá? Quando a gente fala dessa altíssima litigiosidade, nós estamos falando o quê? É um recurso ou um meio de impugnação de decisões judiciais que é frequentemente utilizado na prática. E essa forma de utilização, ela gerou inúmeras decisões sobre o assunto.
e essas decisões foram sendo incorporadas nos dispositivos de lei pela comissão de juristas, que elaborou o código. Então, vamos lá. Vamos subir aqui e vamos imaginar que eu tenho, então, uma sentença, né? Vamos lá. Se eu tenho uma inexatidão material, ou erro material, a parte, antes de interpor a apelação, ela vai ter que opor os embargos de declaração. E por que ela vai opor os embargos de declaração? Ela não tem como recorrer adequadamente dessa sentença se ela não souber, não tiver uma tutela jurisdicional clara, completa, precisa. Tá? E nesses embargos de declaração, vocês vão ter que respeitar os dispositivos do artigo 1023, que é a forma de interposição dos embargos. Ele tem que ser feito por petição escrita, não é isso? Indicando o vício da tutela jurisdicional. Quais são os vícios? Né? O vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, não é para ser tripudiado o juiz porque ele errou, não. Vocês têm que apresentar uma petição objetiva, indicando qual que é o erro cometido pelo juiz. Tá claro, gente? Qual o erro cometido pelo juiz? E não adianta você querer fazer milagres com relação ao pedido de efeito infringente. Relembra vocês que o pedido de efeito infringente, o modificativo em embargos, só é cabível se não existir recurso ordinário contra a decisão e ainda houver teratologia na decisão. Tá claro, gente? Esses embargos de declaração devem ser formulados no prazo de 5 dias úteis da publicação da decisão e eles não têm preparo. Tá claro? Mas pode haver a condenação da parte que abusa do direito de embargo de declaração, como embargos de declaração protelatórios. E aí nós teríamos multas. Tá claro, gente? Isso está previsto no artigo 1022 e seguinte. Aqui no parágrafo único ele fala quais são os casos de omissão, tá? E aí ele faz referência ao artigo 489, parágrafo 1º, que eu já ensinei para vocês. E aqui eu mostrei para vocês a forma de oposição dos embargos. Prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e sem preparo. Tá claro, gente? Aplica-se aos embargos o disposto no 229. O que é o 229? É o prazo em dobro para recorrer quando o processo for físico e as partes tiverem procuradores de diferentes escritórios de advocacia. Falamos para vocês anteriormente que, em regra geral, não há prazo para contrarrazões dos embargos, salvo se houver pedido de efeito infringente. Tá claro? Então, aí a gente volta para cá. Embargos de declaração opostos, não é isso? E aí, o que acontece? A regra geral é que esses embargos vão conclusos para o juiz de primeiro grau, para ele proferir nova decisão. Essa é a regra geral. Tá? E quando a gente fala regra geral, nós estamos falando o quê? Que, em regra geral, não há prazo para contrarrazões de embargos. Então, essa é a regra geral. Tudo bem? Agora, vamos colocar aqui. Se houver pedido de efeito infringente ou modificativo nos embargos, aí eu vou abrir aqui. Abre-se vista para contrarrazões dos embargos de declaração. É desses. Vocês estão acompanhando, gente? E aí o processamento é aqui. Ixi. Tá, vamos ver se eu consigo pôr isso aqui. Tá? E aí, nesse caso, você pode puxar uma seta
de logo depois dos embargos para a parte apresentar contrarrazões e depois nova seta das contrarrazões para em diante. Tá? Então, aqui, vamos ver se eu consigo fazer de novo. Ficou de todo perfeito, não, mas tá bom. Como eu fiz o outro aqui, não estou lembrado. Aqui. Seguindo, senhores. Tudo bem até aqui? E quando vai concluso para o juiz, nós temos o quê? Aí o juiz vai proferir o quê? Nova decisão. E essa nova decisão tem a mesma natureza jurídica da primeira decisão proferida. Isso significa o quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma nova decisão, contra essa nova decisão eu vou poder também interpor o recurso contrário a ela. E esse recurso contrário a ela pode ser, no nosso caso aqui, se for uma sentença, vai ser o quê? A apelação. Tá claro, gente? E aí a apelação por quê? Porque nessa apelação aqui, na hora que foi proferida essa nova decisão, eu tenho o que nós chamamos de efeito interruptivo do prazo recursal. E o interromper o prazo significa que o prazo de apelação vai começar a contar do zero. Tá? Ele vai ter o prazo integral de 15 dias para interpor a apelação. Mesmo que não seja a parte que tenha interposto o recurso de embargo de declaração. A princípio é assim, tá? E esse é o processamento dos embargos em primeiro grau de jurisdição. Atenção, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, o que significa que a mera oposição dos embargos de declaração não impede a execução provisória dessa decisão, apesar de que a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Mas, nos tribunais, existe uma previsão normativa de cabimento de efeito suspensivo a ser deferido pelo próprio relator. Vamos lá, minha gente. O que nós temos aqui? No caso da tela, foi congelada, só atualizar a página, ok? Perdão, professor, no final, volte ao prazo, por favor, eu não entendi. Vamos lá, Fernando. Eu vou responder para você de novo com o meu esquema. Quando a gente fala de efeito interruptivo do prazo recursal, ele está previsto no artigo 1026. Aqui, ó, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição dos recursos, por qualquer das partes. O que significa isso? Quando ocorre o efeito interruptivo, significa o quê? Que na hora que é publicada essa segunda decisão aqui, que é a decisão dos embargos, tá? O prazo para apelação vai ser contado do zero, que vai ser um prazo de 15 dias. Então, inicia-se, volta a contar do início o prazo para o recurso subsequente. Volta a contar do início o prazo para o recurso subsequente. Tá claro? E essa é a grande questão dos embargos de declaração. E por isso todo advogado gosta de opor embargo de declaração. Porque ele ganha mais tempo para interpor a apelação. Só que eu volto a falar para vocês. Se os embargos forem considerados pelo juiz de primeiro grau como protelatórios, protelatórios, significa que o juiz de primeiro grau já vai condenar a parte em multa. Tá claro, senhores? E essa multa está prevista aqui nos parágrafos. O que nós falamos? Parágrafo 2º do 1026. O juiz do tribunal condenará em decisão fundamentada o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, nós temos multa até 2% nos primeiros embargos, tá?
E se houver ainda, depois da condenação em multa de até 2%, nos primeiros embargos, novos embargos, né, então aí o que nós estamos falando? Até 10% nos segundos ou terceiros embargos de declaração. Então, ele pode majorar a multa. E é isso que fala no parágrafo 3º. Na reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que recolherão ao final. Então, o que nós estamos falando? Eu estou mostrando para vocês que vai ser até 10%, não é isso? Se você embargar da decisão dos embargos. Como é que seria feito isso? Eu tive essa nova decisão aqui, e antes da apelação, a parte vai lá e faz novos embargos de declaração. E aí tem nova decisão. Então, seria assim. A gente conseguiria fazer um volume grande de decisões aqui, tá? Diretamente para vocês verem. Então, ou seja, eu teria novos embargos de declaração, não é isso? Sem preparo. Se houver pedido de efeito infringente, abre vista, aí vai concluso para o relator, para o juiz de primeiro grau, e aí ele profere uma nova decisão. Qual que seria a decisão? Seria, no mínimo, a terceira decisão, tá já? Com efeito interruptivo. E aí sim que nós vemos o quê? A condenação nessa multa, tá? Nesses primeiros embargos aqui, multa de até 2%, tá? E aí, nesses segundos embargos aqui, aí sim, ele vai ter uma multa de até 10%, tá? E vai condicionar o preparo dos futuros recursos ao recolhimento da multa, salvo se pessoa jurídica de direito privado e salvo se beneficiário de justiça gratuita, que vão ter que pagar a multa, mas esse pagamento de multa vai ser feito sempre ao final. Tá claro, gente? Deu certo. Então, agora eu vou parar as nossas gravações, tá? Na hora que eu parar a gravação, eu acho que vai melhorar, vai aliviar um pouco o site, tá? E aí eu vou abrir para perguntas, e eu vou verificar quais são as perguntas que vocês têm. Muito obrigado pela atenção de hoje, senhores. Esse vídeo aqui, nós tivemos problemas na internet, né? Pela noite, mas de uma forma ou de outra foi um prazer, né, ter a atenção de vocês sobre o agravo interno e sobre os embargos de declaração. Eu saliento para todos que eu só apresentei o processamento dos embargos em primeiro grau de jurisdição, mas em segundo grau nós temos algumas peculiaridades relacionadas com prazo de julgamento, porque em primeira instância são 5 dias e o relator tem que pôr na sessão subsequente o processo em mesa sem publicação de pauta, né? Mas o relator não é só o relator que decide os embargos. Quem proferiu a decisão embargada é responsável por proferir a decisão dos embargos, e por isso é um recurso iterativo. Muito obrigado pela atenção de todos, vou parar a gravação, tá? E agora eu vou sanar as dúvidas da turma com relação aos conteúdos dados. Muito obrigado e boa noite a todos.